Vamos lá, galera. Nosso objetivo é conhecer a história da internet, aquilo que é necessário para o concurso público. Então, venham comigo, pessoal. Todo mundo tem que entender que a internet é uma rede das redes. Qual o objetivo de uma rede de computadores? Permitir a troca de informações entre os equipamentos. E a rede mundial, ela surge de um projeto militar americano financiado pelo Departamento de Defesa, chamado de ARPANET. Em meados da década de 60, eles começam a desenvolver as redes de computadores e, no final da década de 60, a gente tem uma rede que vai originar a internet. Então, vamos pegar a teoria. A internet é um sistema global de redes de computadores, é visto como a rede das redes, porque a gente terá na internet uma união de redes locais, metropolitanas, extensas. A internet, ela não é uma rede formada por uma única rede ou de um único dono. A internet, ela consiste dessa união de redes. Então, um sistema global de redes de computadores interligadas, oferecendo inúmeros serviços de comunicação. Inclusive, é interessante a gente entender o conceito de serviço na rede, porque o objetivo da rede é a conectividade. E a partir dessa conectividade é que vão surgir o quê? As aplicações. Um dos serviços originais da rede mundial é o serviço de correio eletrônico. Uma das primeiras coisas que pensaram e desenvolveram foi a troca de mensagens. Entenda que serviços como correio eletrônico, transferência de arquivos, bate-papo, login remoto, são serviços originários, seminais da internet. Com o passar do tempo, surge, por exemplo, a web, que é o serviço de páginas. No dia a dia, as pessoas confundem muito o conceito de internet e o conceito da web. No dia a dia, a gente fala, entra na internet, entra na web, como se fossem expressões sinônimas. Mas a internet é a rede. A web é o serviço de páginas. Páginas de hipertexto. Esse conceito de hipertexto, ele surge muito tempo depois. Muito tempo. Anos depois do conceito da ARPANET, do conceito da internet. Notem que a ideia do hipertexto é uma ideia mais moderna, no sentido de imaginar, né, Tim Berners-Lee, quando cria a linguagem HTML, o conceito de hipertexto, o protocolo HTTP, desenvolve um controlador para possibilitar que se clique em uma palavra e se abra um outro arquivo. A ideia dos links, né, dos elos entre os documentos, que caracteriza a web, ela vai surgir depois que a internet já existe. Então, o web é um serviço da internet. E-mail é outro serviço da internet. E assim, hoje, a internet oferece inúmeros serviços. Serviços de VoIP para telefonia, serviços de streaming, né, que invadiram as nossas televisões, permitindo assistir filmes sob demanda, por exemplo. Então, muitos serviços já foram descontinuados e muitos outros ainda vão surgir na rede mundial. A internet vai oferecer o quê? A base de conectividade. Agora, a origem da internet se dá a partir da ARPANET, que era uma rede patrocinada pelo governo americano. Legal. Como é que isso cai na prova, pessoal? A internet surgiu nos tempos da Guerra Fria. Com o nome de... Ela surge com o nome de ARPANET. Quando ele diz que ela surge, ele está sugerindo a rede que deu origem. Por isso, o conceito de ARPANET. Percebam que
Cronologicamente, a gente tem a ARPANET, que depois vira a internet e começa a se expandir pelo mundo. Agora, conceitos como intranet e extranet, que são importantes para concurso, vão surgir muito tempo depois. A intranet, que é uma rede privada baseada na tecnologia da internet, é um conceito muito mais moderno. É uma palavra que surge décadas depois da palavra original, que é a internet. Então, a intranet é uma rede privada voltada para os funcionários de uma empresa, e a extranet, já dando uma palhinha, vai ser uma extensão da intranet voltada para clientes, fornecedores, voltadas para terceiros interessados. Legal. Então, voltando para a questão, Unix é um sistema operacional que também foi muito popular no passado, cuja sintaxe dos comandos é comum à do Linux. Legal. OnlyNet, nada a ver, ok? Então, gabarito aí da questão letra B. Vamos para a próxima. Vamos embora. A internet, percebam que essa internet é com I maiúsculo, né? Porque é o nome da rede mundial. Apresenta como característica o fato de, letra A, ter seus conteúdos disponibilizados controlados pelo registro.br. Negativo. A internet é uma rede pública. Logo, não há um controle de conteúdo na internet. Cada país tem as suas regras acerca do uso da internet. No Brasil, foi criado um comitê gestor de internet, que é o CGI. O Comitê Gestor de Internet surge de uma ação interministerial. Na época era o Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que criaram um comitê para começar a regular a internet no Brasil. E o registro.br, que é subordinado ao comitê, permite o registro dos domínios brasileiros, que são o nome das páginas, efetivamente, que você vai poder registrar, que você vai poder adquirir. Terminando com o quê? Com .br. Mas o registro.br também só vai poder regular os domínios que terminam com .br. Cada país do mundo tende a ter duas letrinhas para identificar um domínio que a gente chama de nível máximo, né? Um TLD, Top Level Domain. Domínio, reitero, vai ser o nome do site. Exemplo, estratégia.com é um domínio. Só que estratégia.com é um domínio americano. Se eu tivesse estratégiaconcursos.com.br, estratégiaconcursos.com.br. Esse é um domínio brasileiro regulado pelo registro.br, que é subordinado ao Comitê Gestor de Internet. Legal. Vamos para a letra B. A internet apresenta como característica o fato de ser controlada de forma global pela ARPANET? Não. A internet ela não tem um dono. Ainda que o americano tenha criado a tecnologia que, ao se expandir, se torna a internet, o americano não é dono, não controla a internet. E a internet ela consegue sobreviver ainda que sem os Estados Unidos, né? Então, a gente não pode admitir esse controle de forma global. Não existe isso. Quem é restrita a uma rede corporativa, a letra C ela começa a sugerir uma intranet, que é exclusiva para os funcionários de uma instituição, restrita aos usuários, aos colaboradores de uma corporação, né, de uma empresa. Aí eu tenho
um contexto de intranet. Letra D. Ter criptografia nativa em todas as comunicações. Isso é falso. A internet é uma rede pública e que não tem essa criptografia nativa. A palavra nativa quer dizer o quê? Originária, que vem com. Isso é mentira. A internet não tem criptografia nativa. Você tem que implementar serviços seguros caso queira ter uma comunicação privada. Ok? A internet é uma rede pública e, consequentemente, ela é originalmente insegura. Agora, gabarito aí, gente. Letra E de eco. A internet é formada por diferentes redes. É a rede das redes. Então, gabarito letra E. Vamos para a próxima. Questãozinha de certo ou errado. Vejamos. A internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas. Por que isso? Porque o americano, no auge da Guerra Fria, ele tinha medo de quê? De sofrer um ataque soviético. Ele tinha medo de ter um bombardeio nuclear. Né? Esse era o risco da época. Então, eles tentam criar uma rede que ofereça caminhos alternativos, redundância nas conexões, justamente para sobreviver a ataques em caso de uma guerra. Então, a internet ela tem essa origem pós-guerra, né? Origem Guerra Fria. Então, ela foi projetada para ser altamente tolerante a falhas, ok? Continuando a transmitir o tráfego, mesmo no caso de ocorrer ataques nucleares em várias partes das redes de computadores. Essa questão é certa. Percebam que, na época, eu me recordo que essa questão gerou uma polêmica enorme, né? Muitos candidatos questionaram por que o CESP havia cobrado dessa forma. Muita gente ficou viajando, sobreviver a ataque nuclear, mas é o contexto histórico de surgimento da internet. Então é uma questão bacana, bem elaborada. Por isso o gabarito dela é o quê? É certo. Achei que só barata ia sobreviver à guerra. Não. A internet também. Vamos para a próxima. A web foi patrocinada pela Agência de Defesa e Pesquisa Militar Americana, DARPA. Essa agência patrocina o projeto que é a ARPANET. O conceito www foi desenvolvido logo após o início da Guerra Fria. Aí está errado, pessoal. A rede foi desenvolvida logo após o início da Guerra Fria. Mas www é o quê? É o web. É o sistema de hipertexto. Esse serviço que oferece links em páginas é desenvolvido no CERN na década de 70 por um pesquisador chamado Tim Berners-Lee. Então, a questão já está errada. Para a gente poder ter um histórico, eu trouxe uma tabelinha. Só para a gente poder se situar em questões de prova. É interessante vocês saberem, por exemplo, que o telefone ele surge em 1876, que a Segunda Guerra, ela vai de 1939 a 1945, que o ENIAC, que é o primeiro computador totalmente eletrônico, ele é desenvolvido durante a guerra, mas ele fica pronto depois da guerra. Que a Guerra Fria vai de 47 até 1991 e que as redes de computadores elas surgem nesse período de Guerra Fria. Chegando no Brasil apenas na década de 90. Ok? A internet ela vai se expandindo na década de 80 e chega no Brasil no início da década de 90. Esse histórico é interessante. Legal. Então, a questão do MEC, elaborada pelo CESP, está errada.
Outro erro da questão, que era um erro grosseiro, percebam, a web foi patrocinada pelo governo americano. E o conceito da web, pelo que ele está colocando, foi desenvolvido após o início da Guerra Fria. A web, ela surge na década de 70. O desenvolvimento das linguagens de hipertexto surge na década de 70. E foi utilizado como precursor de comunicação com o satélite Sputnik. O sujeito que é bom em história sabe que essa questão é horrorosa, porque como que uma rede americana vai usar um satélite soviético? Então, essa questão está errada. O satélite Sputnik não era um satélite americano. Então, errada a questão. Beleza. Pessoal, com isso, a gente fecha esse primeiro bloco. E lembrando que o mais importante aqui é você recordar na hora da prova que a ARPANET precede e origina a internet. Beleza? Vamos que vamos. Até a próxima aula. Valeu!